Fala galera, beleza? Olha só, lembra que nós falamos sobre esses perfis para montante das folhas de porta de giro e portas pivotante? Então vamos ver alguns exemplos de portas montadas com eles, beleza? Vamos usar o ripado, vamos falar do amadeirado hoje também, falar sobre as pinturas amadeirado. Um item que está sendo muito usado, cada vez mais, a madeira sempre foi muito usado. E hoje, com essa tecnologia de pintura em perfis de alumínio, com a durabilidade do alumínio e a beleza da madeira, então é uma coisa que qualquer obra aceita, né? Qualquer obra aceita, o amadeirado sempre traz um ambiente muito confortável a madeira. Então olha só, essa aqui, por exemplo, é uma porta pivotante. Por que dá para ver que ela é pivotante? Porque aqui em cima, ó, só tem um pedacinho de acabamento, uma cantoneira aqui, para ela fazer o giro e ele fazer o acabamento aqui nessa lateral, fazendo o fechamento aqui. Então essa é uma porta pivotante, usada com o 30082, um montante de 100 ali da linha 30, e o ripado, o LB75, ele está dentro, encaixado com o baguete. Então vocês podem ver que aqui, ó, ela está aparecendo o marco da porta, o marco da folha aqui, está aparecendo o quadro dela. Então ela fica nesse formato aqui, encaixado dentro do baguete, encaixadinho com o baguete pelo lado de dentro. E aqui você vai usar o lambris simples, vai usar ele para o lado de encaixar no baguete. Ele vai ir só uma carreira de lambris, já vai dar o acabamento para dentro e para fora também no ripado. Se quiser, o ripado ele não tem o mesmo acabamento na pintura amadeirada, ele tem os veios mais fortes e definidos na parte que vai ficar para fora. Então a parte de dentro dele, ele aparece mais a base marrom. Então não fica feio, mas dá para revestir a porta com o lambris pelo lado de dentro também, colocando ele duplo e aí ficando com a mesma estética dentro e fora. Beleza? Então essa aqui é um exemplo de porta com o ripado dentro do baguete. Aqui nós já temos a frente toda de uma casa revestida com o ripado. Olha só, então uma obra grande, uma casa grande, com um painel desse, fica maravilhoso, né? Então olha só, aqui provavelmente só uma estrutura de tubo por trás, na parede, para ter aonde fixar os lambrios ripados. E aqui temos a porta, então, encaixando no desenho do ripado. É muito importante que fique os encaixes aqui de um com o outro bem certinho, para que ele dê esse efeito camuflado da porta. Então isso é bem importante, ficar reto, principalmente, não ficar desencontrado os, os gomos, né, do ripado. Então aqui não dá para saber qual o perfil foi usado para fazer o quadro da folha. Pode ter sido um 3082 da linha 30, de 100. Pode ter sido usado também uma linha 42. Está aparecendo uma porta bem larga. Então, não sei se é pelo ângulo da foto, mas parece uma porta larga. Então, já jogaríamos uma linha 42 e pelo padrão da obra também. Então um pouquinho a mais não vai ser o que vai interferir a qualidade que esse cliente aqui vai querer na casa dele. Vai estar construindo uma casa de milhões e aí para economizar num perfil, então vamos sempre analisar bem o perfil do cliente que a gente está atendendo. Olha só, aqui ela está fixado, ripado pela frente do perfil. Então eles colocam as travessas dentro, na folha,
e fixa os ripados pela frente do perfil, onde não vai estar aparecendo aquele quadro do montante como ficou aparecendo na imagem anterior. E possivelmente essa porta aqui ela é revestida por dentro no mesmo formato, para ela ficar com esse acabamento no ripado dos dois lados. Possivelmente também fora da porta aqui seja alvenaria, tudo. Então vamos ter esse acabamento aqui só por fora e a porta dupla, então com acabamento ripado por dentro também. Nada impede disso aqui ser um vão livre, aberto, ter estruturas de alumínio e o lambri estar revestindo dos dois lados da parede. Talvez tenha esse mesmo desenho aqui pelo lado de dentro da casa. Acredito que seja só a porta. Mas olha só o efeito total que dá. E outra, a durabilidade disso aqui. Manutenção, pintura, enfim. É só lavar e cuidar. E lavar com água e sem produtos químicos, né? Muito importante também. Olha só. Vamos lá para um outro exemplo. Essa aqui já vem o ripado e sobe no teto também. Faz a parede, faz a porta e sobe o ripado na parede. Muito legal também. Olha como o design da madeira, a madeira ela encaixa em qualquer ambiente e fica perfeito. Principalmente amadeirado com preto, que está sendo bastante usado também. Então dá para se fazer o marco da porta preto e usar o lambri ripado amadeirado dentro. Então tem várias formas de se usar o amadeirado hoje. Então não só no ripado, nas aberturas, muito usado, mas o ripado é um destaque que dá na casa, assim, é muito aconchegante. Então aqui também, uma porta num tamanho padrão, pelo que dá para se ver aqui, comparando até com a altura da porta que temos aqui do lado. Então aqui pode ser usado um perfil da linha 30, não dá para se saber se ele foi revestido dos dois lados, mas é outro exemplo do amadeirado de como fica legal e como dá para se fazer. Eu também já participei de uma obra onde tinha o revestimento da cozinha, assim também. O revestimento da cozinha subia a parede toda e fazia o teto, e daí ele não terminava assim, ele vinha ainda para cima, para cá. Então ele vinha aqui, aqui tinha o encaixe 45 graus com essa peça que vinha para cá. Então olha só que legal, né? Não fui eu que executei, que cortei os perfis para fazer, mas era eu que estava coordenando a obra. Então todo o sistema de fixação, de como foi feito, foi tudo eu que fiz. E depois eu vou mostrar um portão aí de um ripado que eu fiz que foi nessa casa aí também. Então olha só, aqui tem outro exemplo. Ela tem o ripado e a porta no meio. Então aqui pode ter sido o vão todo aberto, feito uma estrutura de alumínio por dentro, com tubos, e revestido dos dois lados, pro lado de dentro e pro lado de fora, e feito a porta no meio, nesse formato também, revestido por dentro e por fora. O que tem que cuidar bastante nesse revestimento dos dois lados? Porque vai engrossar bastante a porta. Então você tem que ter uma fechadura com um cilindro maior. Você tem que ter uma fechadura com um cilindro que vai pegar dos dois lados. Vai dar em torno aí, cada lambri vai dar 1,5. Então temos 3 de lambri mais o perfil da folha que vamos escolher. Ou linha 30, ou linha 42. Então se nós pegar a linha 30, vamos ter mais 30, 15 cada lado. Então nós vamos ter 60, 6 centímetros para o cilindro atravessar de um lado para o outro. Se usar uma linha 42,
já vai aumentar mais ainda o cilindro. Então é isso aí que a gente tem que prestar atenção. Beleza? Eu vou deixar agora na sequência para vocês vídeos mostrando os dois processos de pintura amadeirado que é usado hoje nos perfis de alumínio, que é a sublimação e a pintura pó sobre pó. Olha só, pessoal, esse é o processo da pintura amadeirada, do pó sobre pó, a pintura eletrostática da EasyColor, que chega a ter até 20 anos de garantia. Então, olha só, aí ele está passando a camada base, que é a camada marrom, a base do fundo, onde ele vai para um forno, que ele tem uma meia cura. Então ele fica aquela tinta que já secou, porém ela ainda está um pouco pegajosa. Aí ela vai para essa outra máquina, que é o rolo onde vai fazer o veio dela. Então nesse rolo tem micro furinhos que faz o desenho do veio. E ele passa bem pertinho do perfil, largando esse pozinho em toda a barra onde está fazendo o desenho do veio da madeira. Depois vai para o forno de novo, para terminar de fazer a cura, os dois juntos. Então funde o pó do veio com a base. E aí sim ele tem uma durabilidade incomparável. Incomparável, olha só a beleza disso. E esse é o outro sistema, é o sistema de sublimação. Então o perfil vai dentro de um envelope, de um saco, como se fosse um geladinho, envelopa ali o perfil, olha só. E ele vai um sensor de temperatura, para medir a temperatura de forno, e vai para o forno, onde vai aquecer esse plástico e vai fundir o desenho que está por dentro do plástico, que tem o veio. Aí ele vai sair e depois de retirado, a hora que retira esse plástico, esse envelope em volta do perfil, é onde ele vai ficar com o desenho o efeito da madeira. Então olha só, são dois processos de pintura amadeirado. E eu e meu companheiro lá em Passo Fundo aí do revestimento, o Gabriel Magro, aí nós começando o revestimento, que era dos dois lados, então aí tava começando. Foi revestido as caixas também, então eram as caixas, tinha só os suportezinhos. Aí já tinha feito um lado, tava fazendo pro lado de dentro, trabalhava à noite. Olha só o cantinho, a viga em cima e a caixa, 45 graus lá, ó. Olha como nós estávamos fazendo. Aqui, ó, esse lado aqui, teve um serralheiro que começou a obra. Ele começou a obra, fez uma parte do portão. E aqui em cima eu falei para ele, vamos fazer 45 graus em caixas. Não, porque não dá, porque não sei o que, porque não precisa, porque tatatá. Eu disse, cara, vamos fazer 45. Aí foi, enfim, por outro motivo, por causa de uma outra porta, enfim, ele abandonou a obra. E aí eu disse, deixa que eu termino de fazer então. E aí nós pegamos para revestir esses dois portões. E aí sim fizemos do jeito que queria fazer, fazendo 45 graus aqui em cima. E aí me dê a opinião de vocês, olha um lado e olha outro, como nós deixamos. Desmanchamos essa parte, lógico, e fizemos tudo no 45. Olha como estava ficando. E olha como nós estávamos fazendo. Vou até voltar aqui um pouquinho. Olha só. Olha isso. Olha isso, a viga em cima, o ferro, a travessa do portão em cima, toda ela 45 graus as pecinhas. Esse portão aqui ficou muito massa e era dos dois lados. Dos dois lados ele tinha viga para revestir e era dois portões desse, um na entrada e um na saída da casa, tipo, era dos dois lados, tinha dois portão grandes desse jeito. E ele é duas folhas, então tinha que dividir no meio. Então tinha essas pecinhas pequenas, tinha a parte de cima aqui, as dobradiças, e depois a parte de baixo. Então tinha os recortes das dobradiças para fazer. Isso aqui foi um trabalho que ficou no currículo. E esse sim, botei a mão na massa. Serra, parafusadeira, e fizemos acontecer, olha aí.
trabalhando com a máquina no chão, à noite. E olha o final do portão aí. Aqui ainda falta um pedacinho, aqui fazer da caixa de cima, mas olha como já vinha, olha o ripado, a emenda aqui no meio, perfeitinha. O portão tinha caída também, caída do ângulo da rua, também fizemos os lambrinhos embaixo, todos ele em ângulo. Então isso aqui deu muito trabalho para se fazer, muito trabalho, mas olha como compensa. Uma casa no padrão que é essa casa aqui, não tinha como fazer diferente. Tivemos que dar o nosso melhor para que isso ficasse nesse final que ficou. Olha só as caixas todas revestidas, seguindo todo o ripado 45 por cima aqui. Isso aqui é um trabalho que é poucos que estão dispostos a fazer, porque isso demora. E esse aqui, pessoal, é o amadeirado que foi usado para fazer o revestimento desse portão. É o amadeirado da Easy Color, o preto, o Dark Deco. Então, olha só, é um amadeirado, um material preto com um efeito amadeirado. Muito top de linha. Beleza, galera? Espero terem gostado do vídeo. Valeu, um abraço para todos.